Me fala 3 jogadores do Galo que mais te irritaram, Rômulo. Não, porque tem os tradicionais, o Emerson Conceição, que é o lateral, tinha um zagueiro dos anos 2000, que era o Adriano, de 2004, a época que o Atlético estava caiu. Que ele tinha uma sequência de gol contra, teve um gol contra ele contra o Santos, que é uma coisa surreal. Isso aí são os caras que são ruins tecnicamente, né? Porque tem diferentes formas de te irritar. Com certeza. Diferentes formas, né? Então, por exemplo, um que me irrita porque jogou no Atlético, que eu acho que não tem nenhum sentido ele ter jogado no Atlético, Renato Gaúcho. É mesmo? Que foi da chamada Selegalo, que foi um fiasco. O Renato, nos anos 80, Grêmio, Flamengo. No Flamengo, ele se tornou um grande vilão da torcida do Atlético. De semifinal da Copa União de 87, ele estava no auge da briga dele com o Tele Santana, que tinha cortado ele no anterior da Copa, né? Ainda na concentração, né? E o Flamengo eliminou o Atlético na semifinal de 87 e ele comemora mandando o Tele calar a boca, em direção ao banco do Atlético. Ele era um grande vilão da torcida do Atlético, o Renato. Ainda bem que nos anos 90 o Renato se conciliou com o Tele. O Tele ainda já velhinho, mas ainda como técnico do São Paulo, tem um encontro deles antes de um jogo, ele abraça e acaba com essa história, né? O Renato depois, que foi um grande jogador, não foi muito bem na Itália. Nada bem na Itália. Mas no início dos anos 90, ele foi muito destaque no Cruzeiro, campeão até de Supercopa. Então, era o cara que jogou no Flamengo. No Cruzeiro. Jogou no Flamengo, mandou o Tele Santana calar a boca. Nossa. Eliminou o Atlético. E depois, nos anos 90, jogou no Cruzeiro e jogava com a faixinha. É um momento clássico dele, né? E aí, a diretoria do Atlético resolve contratar o Renato em 94. E foi um fiasco. É óbvio que ia ser um fiasco. Não tinha nenhum ambiente pra isso. O ano seguinte, ele jogou no Fluminense, foi campeão carioca, gol de barriga. Carreira sensacional como jogador. Mas não havia nenhum sentido dele ter sido contratado do Atlético. Não jogou bem no Galo? Não. Aquele time foi um fiasco. Tinha o Neto também. Mas pelo menos o Neto não tinha esse histórico aí, né? Então, essa decisão da diretoria me irrita. Quando a vaga de técnico do Atlético está aberta, sempre tem alguém que sugere, Renato, não pode. Vamos respeitar as hostilidades históricas? Não dá. Então é mais assim, a irritação é mais pela decisão, a sensibilidade nula da diretoria, querendo fazer uma coisa estrondosa, midiática, do que respeitar a história. Sim. Então, Renato Gaúcho também. Jogador também nível técnico fraco, que me irritou muito, e é muito dessa época, né? Final de 99, Atlético Corinthians, o Marques se machuca no início do primeiro jogo. Era uma série de 3 jogos, era playoffs, né? E o elenco do Atlético não tinha muita opção, muita profundidade. Então, no segundo jogo do Atlético na final contra o Corinthians no Morumbi, o titular era o Curê. É claro que eu vou ficar irritado. Coitado do Curê que tava lá. Mas, né? Curê na final não dá. Tanto é que no último jogo, no terceiro, o Curê não é titular. Adaptam que foi até o Roberto Ramos, foi o técnico nessa reta final, o Lincoln, que foi um ótimo jogador, para jogar avançado no terceiro jogo, junto com o Guilherme. Porque o Max estava machucado e não voltou. E o Curê não tinha condição. Não tinha tecnicamente. Então... Você se irritou bastante com ele. Mas a irritação vai mais na questão do elenco, né? Que a gente tem que aguentar um cara que não tinha condição ser titular no segundo jogo. Mas foi um jogo também que o Atlético roubado, como já falei aqui também. Né? E o terceiro jogador do Galo que mais te irritou? Não, mas já falei vários, né? Eu falei 4. Não, você falou Renato e Curê. Não, mas eu falei também do Emerson Conceição, e também do Adriano, por exemplo. Que aí tem jogador com condição técnica fraca. Eu não vou citar eles como irritantes, mas beleza. Mas quando você perguntou, quando eu vi na sua listinha, essa lista sua é famigerada, hein? Famigerada. Quando eu vi, irritou. Minha cabeça, pá! Renato Gaúcho no Atlético? Não fazia sentido. Não, então essa é a resposta. Renato Gaúcho é um dos 3, com certeza. Então.